Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu recebi um e-mail com um relato fresquinho, saindo do forno nesse momento. Ele é um relato curto, por isso eu estou vindo gravar aqui, né? Ele rapidinho para vocês. Eu não li ainda, só o comecinho e já gostei da forma dela se comunicar. Eu creio que vai abençoar a vida de todos vocês. Eu nem sei se foi relacionamento amoroso, mas eu creio que sim, pelo pouco que eu li. Ela começa falando da infância, que é muito importante, e falando sobre infância, traumas, feridas emocionais. Eu quero avisar para vocês, fazer um convite especial. Dia 22 agora, quinta-feira, das 19 às 21 horas, nós teremos um encontro. Junto com todos que já estão fazendo parte da imersão Curando Feridas Emocionais. E para você que ainda não se inscreveu, eu convido vocês a estarem conosco. Nós teremos 3 sorteios da imersão. Então, antes de começar o relato, eu quero falar rapidinho aqui para vocês o que ela escreveu para mim no e-mail. Vamos lá. Ela escreveu assim: Bom dia. No meu relato, eu tentei juntar o máximo de informações possíveis e minha memória não consegue lembrar de tantos detalhes, só aqueles que marcaram mais. Agradeço a oportunidade de expor minha triste experiência, mas infelizmente ainda hoje conheço na igreja mulheres que sofrem todo tipo de abuso de seus maridos e continuam com o abusador por pena do belo. Achei interessante ela falar isso, pena do belo, ou por causa da fé. Eu sei que é difícil, pois eu estendia meu sofrimento exatamente por essas razões. Olha aí que vai ser forte. E ela diz: hoje estou com 58 anos de idade, mas continuo alegre e divertida. Deus me fez assim. E ela diz que deu um título aleatório na carta. Ela diz: mas pode dar o título que você desejar. Cris, te admiro muito. Você deixa transparecer a pessoa amável que é. Beijos no coração. Obrigada, linda. Olha aí, gente, já conhecendo um pouquinho do carinho dela, do coração dela. É bênção. E agora eu vou aqui compartilhar, na verdade eu vou estar lendo, né, na tela do meu computador, mas eu não vou estar compartilhando a tela hoje com vocês. Vamos lá. Vamos lá, o que interessa. Ela diz assim: Olá, Cris. De tanto assistir seus vídeos, resolvi escrever meu relato, porque também tem uma história. E ela põe entre parênteses: e que história? Vou fazer o máximo possível para te poupar dos reparos. Este relato já vai com nomes mudados e lugares também. Glória a Deus. Obrigada, viu? E ela fala assim: não está na ordem cronológica, mas estou consultando minhas memórias e assim tentar colocar o máximo das minhas recordações. Ótimo. Pode me chamar de Rose e o abusador Max, ok? E ela começa falando sobre a infância. Filha caçula e 2 irmãos mais velhos, perdi meu pai quando tinha 9 anos de idade. Ele foi vítima de leucemia, mas foi firme com Cristo, porque já tínhamos entregado nossa vida para Jesus. E ela põe entre parênteses: a família toda. Glória a Deus por isso. E ela continua: observação. Foi um ótimo pai, eu o amava muito, tive uma infância com poucos recursos materiais, mas nunca passamos fome ou andamos descalços, sempre bem arrumadinhos e alimentados. A casa era própria, vivíamos bem. Glória a Deus. Um ano depois do falecimento do meu pai, my brother, ela põe assim entre aspas, my brother, já estava conhecendo uma pessoa que eu amei muito. Aliás, ela conheceu no período em que ia na empresa onde meu pai trabalhou para arrumar a documentação para o recebimento da pensão. Então, ela conheceu ele logo após a morte do meu pai. Olha aí, um momento vulnerável. Gente, será que é a cunhada narcisista? Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar e pôr meu óculos, porque fica mais fácil. Ok. Um ano depois do falecimento do meu pai, my brother, meu irmão, já estava conhecendo uma pessoa que eu amei muito. Aliás, ela conheceu no período em que ia na empresa onde meu pai trabalhou para arrumar a documentação para o recebimento da pensão. Então, ela conheceu ele logo após a morte do meu pai. Ficou com ele por muitos anos. Aos meus 14 anos de idade, conheci um rapaz na igreja que tinha 21 anos de idade e me pediu em namoro. E ela põe entre parênteses, tempos depois. Eu, ingênua, aceitei. Infelizmente, fui criada e educada para casar. Isso não é infelizmente, não é ruim. Infelizmente é que existem esses seres aí que vêm para tirar proveito disso, né? Continuando.
Nunca tive um incentivo para estudar, mas para me casar. Entendi o que você quis dizer. Isso acontece muito, né? Na época mais antiga, né, dos nossos avós, era assim mesmo. Eu passei por essa fase, tá? De não ser motivada a estudar. Sabe quem me motivou a estudar? Um namorado que eu tive. E aí foi uma guerra, mas eu fui atrás, né? E consegui. E ela coloca assim: tempo de namoro, 6 anos. Eu nunca amei o Max. Aceitei namorar de alegre que sou. Eu era uma criança, mas vi que não era para mim. E daí a pergunta: por que tantos anos de namoro? Aí que começa o caos. Ela tinha 14 anos e ele 21, na igreja, ok? Detalhe básico, ok? Tempo de namoro, 6 anos. E aí ela coloca aqui: por que tantos anos de namoro? Normalmente os narcisistas vão direto, né, ao casamento. E ela fala: aí que começa o caos. My brother fez uma viagem com a companheira dele e ficou um mês viajando em um estado aqui do Brasil. Nesse período, fiquei triste dormindo na casa de parentes, porque o Max estava morando na nossa casa. Porque my mother, ela coloca em inglês, minha mãe ficou com peninha dele, porque morava no emprego. E ela põe entre parênteses em letra maiúscula: absurdo. Olha essa história, gente. Ok, nesse período ela ficou triste, dormindo na casa de parentes, porque o Max estava morando na nossa casa, porque a minha mãe ficou com peninha dele. Que estranho isso daqui, né? Aí você sai de casa, você não queria ficar com seu namorado? Enfim, eu já trabalhando e com 16 anos e com o Max morando em casa. Imagina a situação. Nesse período eu já havia perdido minha virgindade com alguém que nunca amei. Me trouxe muita angústia, confessei meu pecado ao pastor e à esposa dele, e isso me trouxe grande alívio e paz com Deus. Todas as vezes que eu terminava com o Max, ele enchia a minha mãe de presentes, e esta logo vinha com pressão psicológica e me convencia a voltar com ele. Interessante. Ela dizia que eu não ia namorar mais ninguém caso eu terminasse com o Max. Voltando um pouco no tempo, aos meus 15 anos, conheci um rapaz o qual eu amei no primeiro contato. Era um ano mais velho que eu, ele também me amou no primeiro olhar. E entre parênteses ela coloca: eu era muito linda, modéstia à parte. E eu continuava namorando o Max. Logo que minha mãe descobriu, né, my mother, ela me impediu de sair de casa para não correr o risco de me encontrar com esse rapaz. Fiquei presa em casa, só saía com ela. Por isso foram tantos anos de namoro, até que um desses términos, my mother, jogou a bomba psicológica mais potente sobre mim. Começou a dizer que se eu não casasse com o Max, ela ia morrer e eu veria ela sair de um caixão. E eu veria ela sair em um caixão, e tudo isso regado a lágrimas. Mas hoje entendo que ela queria se livrar de mim para poder estar livre para sair com o companheiro dela. Eita, outra mãe narcisista aí, gente. Eu casada já estaria sob os cuidados do marido e não era mais responsabilidade dela. Então pensei, se é para alguém sofrer, que seja eu e não a minha mãe, não my mother. E eu, sendo uma pessoa manipulável, foi perfeito. Marcamos o casamento, eu já estava com 20 anos de idade, no ano de 1986. E esse rapaz que eu conheci se casou com a namorada que ele tinha na época. Há alguns anos atrás eu estava em crise, uma das várias, porque eu me dizia que esta não era a minha vida. Esse casamento com o Max mudou totalmente minha história e não havia sido escolha minha. Mas um certo dia, na casa da minha prima, naqueles encontros para um chá, Deus usou tremendamente uma irmã que me disse para eu parar de remoer o passado e que se não aconteceu era porque não era para mim. E disse mais alguma coisa que eu não consigo me lembrar, mas depois desse dia não tive mais crises. A lua de mel, ela vai falar agora sobre a lua de mel, gente, ok. Casou, vamos fazer um resuminho básico. A infância perdeu o pai logo cedo, essa mãe manipulando ela para casar com esse rapaz aí, que pelo que tudo indica é um narcisista. Ela teve esse relacionamento com um amor à primeira vista, ele também, mas aí não pôde ficar com ele, a mãe prendia ela em casa, casou com o narcisista, a mãe dizendo que ia morrer, chantagem emocional, acabou que ela casou sem escolher, forçada, né?
E aí ela vai falar agora da lua de mel. Após o casamento com o Max, sem viagem e nada, fomos para a nossa casa. Casa da my mother. A casa de my mother. É a casa da minha mãe. O Max se deitou e virou para o lado e dormiu. Estava cansado. Meu Deus, a história se repete, é tudo igual. E assim foi, uma rejeição só. Começou a beber, era um alcoólatra terrível. Eu trabalhava na época e ele queria colocar uma senhora para trabalhar em casa, mas não tinha necessidade, eu dava conta de tudo. Com 3 meses de casamento, saindo com a minha mãe, porque o Max não saía comigo, encontrei com a filha dessa senhora. Era uma menina que tinha mais ou menos uns 15 anos e fiquei gelada. Mas my mother me disse para não chorar e nem comentar com ninguém. Prosseguimos nosso passeio e eu trabalhava 12 horas numa loja. O Max disse que eu não precisava trabalhar porque o que ele ganhava dava muito bem para nós dois. Saí do emprego e na primeira vez que precisei dele, imagina, a resposta foi não. Resumindo, minha vida com o Max foram 10 anos de casamento. Ele deixava a faca fincada no batente na porta, que era ao meu lado da cabeceira da cama. Que estranho. Riscava o batente da porta com a faca, tudo isso enquanto eu dormia. Ele bebia e ficava caído como morto, e quando eu chegava perto dele, se levantava num salto só. Um dia ele atravessou uma janelinha de porta de madeira antiga, deu um soco que estourou o vidro e uns arabescos que tinha e atravessou. E ela põe entre parênteses, demônio puro. O Max era alto e com os ombros largos, e na lei da física seria impossível atravessar. Outra vez, eu indo atrás dele para buscá-lo do bar para casa, e isso era constante. No caminho, ele pegou 3 pedras enormes para jogar sobre mim. Ele só largou porque na hora vinha um homem na nossa direção. E na minha primeira gestação, tive um aborto espontâneo e tive que fazer curetagem. O Max estava nem aí para nada. Já em casa, ele queria ter relações, mas eu recusei. Ela fala, imagina, tinha acabado de sofrer um aborto. Gente, é surreal. E ela continua, depois de algum tempo engravidei da minha filha e o Max era o capeta de sempre. Ele tentava me derrubar de barriga no chão. E uma vez ele tentando me derrubar e eu grudava na porta para não cair. E outra vez ele bêbado e caído no banheiro sobre os cacos de vidro de um espelho grande que havia. Eu fui ver se ele tinha se machucado e num salto ele se levantou. E quando eu tentei sair do banheiro, o Max prendeu a minha cabeça na porta do banheiro e começou a apertar. Gente, consegui me soltar e eu chorava dia e noite, pesava 45 quilos. Gente do céu, não aguento isso. Meu Deus do céu, como pode? Ai, chama tua mãe lá, fala, mãe, vê aí, o traste que tu falou para eu casar, agora tu fica aí com ele, eu vou me embora, casa tu com ele. Ninguém merece, olha, eu vou te falar, fica o aprendizado, né? E ela fala, a minha tristeza era que eu nunca quis me casar com ele, estava nessa vida. Ele mexia com mulheres na minha frente, dormia fora de casa, e uma vez lembro que ele saiu com uma jaqueta e no outro dia voltou sem. Então, assim que ele saiu, eu o segui de longe. Ele tinha ido buscar a jaqueta na casa de umas mulheres de má índole. E quando elas me encontraram no caminho, riam alto de mim. Era uma humilhação atrás da outra. Eu tenho suspeitas que ele me traiu na nossa cama. Um dia, voltando para a casa da minha mãe, encontrei ele na rua se despedindo de uma colega minha e dando tchauzinho. Ela não voltou para nossa casa porque estávamos chegando, mas pegou o ônibus e foi embora. Eu corri para ver a cama se estava desarrumada ou quente, mas não. Suspeito porque depois desse dia ela se afastou de mim. Ele olhava a foto dela que eu tinha em casa e falava: "E a Maria?", né? Ela falou aqui, nome fictício. Tive uma filha e quando nasceu ele queria trazer os amigos do bar para comemorar em casa e soltar fogos. E ela põe entre parênteses, pai do céu. Não deixamos, claro, mas era muita briga e sofrimento todos os dias. Eu tinha vontade de morrer, mas quando pensava, sempre vinha a minha filha me chamando de mãe e eu me arrependia. Mas my mother sempre dizia: eu acolhi o Max como se fosse um filho e ele me trata assim. É frase narcisista, né? Agora, de novo, ela é a vítima, veja bem. Ela é a vítima. Em vez de ela falar, filha, me perdoe, eu te obriguei a casar com um traste, um homem das trevas, eu errei. Nossa, filha, vamos fazer algo para você sair disso. Não,
Agora é tudo ela. Ai, ele me trata assim, tá? E o que importa que ele te trata assim? A tua filha que tá passando? Mãe narcisista? Gente, que história é essa, hein? Pelo que eu lembro, vocês moram na casa dela, né? E ela diz: nunca era eu quem sofria, mas sim ela. É desse jeito. Coitadinha do mundo. A vítima do mundo. Porque morávamos na casa dela. Aí, acabei de confirmar. Meu pai do céu. E ele fazendo isso, prendendo a tua cabeça, e a tua mãe vendo ele bêbado pelo chão, e ela falava o quê? Eu não aguento, gente. Quando a minha filha estava começando a andar apoiada na estante em um domingo à tarde, o Max segurou ela com os bracinhos junto ao corpo e puxou. Ela caiu e bateu a cabeça no chão. O estalo foi tão forte que eu pensei que ela tinha morrido na hora. Ai, não aguento, gente. Minha filha dormente no colo dele e eu dando socos nele. Chamei um conhecido que me socorria toda vez que precisava. Ele nos levou ao hospital. O Max desceu e falou para o rapaz, mostrando a carteira cheia de dinheiro, querendo pagar a corrida. Lógico que o Max não foi junto. Ele só fazia o estrago. Minha filha ficou em observação no hospital e o médico receitou medicamentos para ela. Eu sem dinheiro, esse rapaz comprou os remédios e eu paguei depois que recebi, pois trabalhava na época. Na segunda-feira, o Max falou para os colegas do serviço dele: Meu, quase matei minha filha ontem e meu tio trabalhava lá e fiquei sabendo. Fora as traições que fiquei sabendo depois. Ele contava para os colegas que ia sair com fulano e tal. E nós, como companheiros de quarto em casa. Ok, aí ela continua. O Max era trabalhador, mas me deixava sem nada em casa. Faltava leite para minha filha. Ele falava que ia dar chá, que era para eu dar chá. E minha mãe e meu irmão cuidavam de mim e da minha filha, porque eu estava desempregada nessa época. Mas para os amigos de bar, ele pagava a conta, dava mantimento e dizia que na casa dele o armário estava cheio, só que era de vento. Uau! Minha mãe me ajudou a cuidar da minha filha enquanto eu trabalhava e eu, nesse período, sempre orando para Deus transformá-lo. Sempre fui esposa e nunca o traí. Minha vida era trabalhar e ir para a igreja. Mas o Max queria ficar comigo, com a igreja e o bar. Mas quando fez 10 anos de casamento, eu sem forças para crer, um dia no culto, Deus falou que estava tomando prova de 10 anos naquela tarde, que até o final do ano Deus ia dar vitória. Porque era eu, my mother, minha filha e o louco. Então o Max ficou dormindo na área da casa por uma semana e então, enfim, ele foi embora para a casa de uma irmã em uma cidade próxima. Ficamos separados, ele tentou voltar, mas eu não quis mais e depois de 2 anos pediu o divórcio, o qual ele assinou porque estava com uma moça de 18 anos. Nem sei como conseguiu. E ela continua, mas foi bom. O Max vinha em casa para ver a filha e dizia: Como você está feia e acabada? E eu respondia que era o efeito da vida que ele tinha me dado. E ainda me perguntava se ele daria conta de uma moça novinha. E eu respondia para ele ficar tranquilo, porque se ele não conseguisse, ela daria conta de arrumar alguém para ajudar. E ela coloca kkkk. Assim que ele assinou o divórcio, a moça sumiu da vida dele. Uau! Entre parênteses, ela põe esperta. Foi assim que me separei do abusador, que vez e outra estava no portão de madrugada me chamando e cantando para mim. Ai, não me aguento. Serenata de amor? Mas sem volta. Ela diz: Eba, eu o perdoei por tudo, meu coração está limpo faz muitos anos, mas ele nunca me pediu nem desculpas. Mas para minha filha ele pediu perdão. E ela coloca agora o título Lembranças. Número 1. Um detalhe: no começo do namoro com o Max, ele me pediu para parar de sorrir, porque eu ria muito. Olha a bobona, parei por uma semana, mas a minha marca registrada é exatamente minhas risadas. E ela coloca de novo, kkkk, amo. 2. Lembrança número 2. Certo dia, eu no ônibus com o Max, de repente... Agora ela fala sobre a lembrança 2. Certo dia, eu no ônibus com o Max, de repente entra um amigo dele no coletivo e se assenta bem atrás de nós. O que o Max faz? E ela põe um ponto de interrogação. Ele se levanta, me deixa sozinha no banco e foi se sentar com um colega dele. É clássico narcisista, né? Eu não sabia onde enfiar a cara, o rapaz ficou desconcertado. A raiva foi muito grande, minha vontade era descer ali mesmo e voltar para casa, mas fiquei. Lembrança 3.
outra vez caminhando com ele, passou por nós uma mulher bem mais velha que nós dois. O Max olhou para ela ao passar e disse: panela velha que faz comida boa. Ai, eu não aguento, gente. Fala, então vai lá com a velha, meu filho. Vai lá. Tá esperando o quê? Eu dou risada porque eu não aguento. É tanta cara de pau desses seres, gente. Olha, eu vou falar. Ok, agora lembrança número 4. No velório da minha tia foi um barraco. O peste encheu a cara e foi chorar sobre o caixão. Quase derrubou o caixão. Voltando para casa, arrumou briga com um cobrador de ônibus. Meu Deus, era um vexame sobre outro. Eu conheço alguns assim, gente. Meu pai do céu, é caos por onde passam. Os paranoia. Ok, lembrança número 5. Ele dizia que eu era nojenta, detestava o modo que eu comia pão. E ela põe entre parênteses, eu fatiava e ia comendo por fatias o pãozinho. Não gostava do modo que eu segurava a xícara de café, era insuportável. Número 6. Com 1 ano de casada, voltei a estudar. Foi uma fuga, ela põe entre parênteses. É para ficar longe dele, né? A praga entrou na escola gritando meu nome, pedindo a chave de casa. Gente, para te fazer passar vergonha. Lembrança 7. Quantas vezes eu indo para a igreja, o Max ficava no portão me dizendo que eu não iria. Ele perturbava até eu ficar bem irritada e depois simplesmente falava, agora você pode ir. E eu não ia. É desse jeito. Gente, aconteceu isso comigo várias vezes, com um narcisista em específico, que era bem nesse ponto que ele pegava, sabe? O estresse. Gente, às vezes era um passeio, tava tudo certo, eu feliz da vida, tudo indo bem. Aí ele começava a estressar. Por que não sei o quê? Porque não vai chegar na hora. E por que não sei o quê? E não sei o quê? E não sei o quê. Gente, chegava uma hora que era só pela misericórdia de Deus. Porque eu já não queria mais que ele viesse e eu já perdi a vontade de ir. Só que, graças a Deus, eu ia. Mesmo assim, eu não permitia que ele estragasse o meu passeio. E ainda falava um monte para ele. Falava, tu é um infeliz e tu tem uma vida miserável e ainda quer fazer a minha vida ser miserável. Mas eu não aceito. Saia de reta, Satanás. E aí, número 8, ela fala, finais de ano eu era sempre sozinha, ele ia sempre para a casa de alguém, no aniversário de 4 anos da minha filha, o marido da minha prima teve que sair com ele, pois ele queria destruir a festa. Aliás, festa que não teve nem um centavo do bolso dele. Uau! Lembrança 9, era uma guerra espiritual muito grande enquanto eu vivia com o Max. O inimigo me perturbava, minha vida era expulsar tudo em nome de Jesus. Um dia, enquanto eu lavava a louça, senti uma presença ruim entrando em casa e chegou até a porta da cozinha. Clamei ao Senhor Jesus e na autoridade que ele me deu, eu fui expulsando em nome de Jesus e senti ele se retirando e saindo da minha casa. O Max atraía tudo isso e como eu estava em comunhão com Deus, eu podia ter essa sensibilidade. Tentativas frustradas, até que o convenci de se internar em uma clínica de recuperação. Um trabalho muito lindo feito por cristãos e consegui que ele fizesse uma carta de próprio punho e levei para a instituição. O Max teve que se desligar de tudo fora da clínica, inclusive do trabalho dele, e fiquei trabalhando 12 horas por dia e tinha que visitá-lo todo final de semana. Era longe, 2 ônibus para visitar o princeso. E levava minha filha pequena junto. Chegava lá, o Max era só glória a Deus e aleluia, e mais uma lista de coisas que ele precisava. E na mesma semana eu providenciava tudo e levava na próxima visita. Foram 3 meses até que ele foi liberado. Os temores todos voltaram. O Max desempregado, eu mantinha a casa enquanto ele soltava pipa. E no primeiro emprego que ele conseguiu, quando eu pedi ajuda financeira, ele me disse que eu parecia PUTA por causa de dinheiro. Mas eu não aguento. E ela continua, não demorou muito tempo e um dia o Max chega alterado e cheirando a álcool. Teve recaída, dizendo que estava com dor de dente e por isso tinha colocado álcool no dente. Ela põe entre parênteses, mentira. E teve uma época que o Max se envolveu com um homem que trabalhava com religião afro. Alguma coisa nesse tipo, se é que você me entende, sim. E o Max comentava a respeito e um dia soltou uma de que se ele fizesse uma coisa, ele ficaria rico. E olhava para minha filha pequena e dizia, mas o pai não tem coragem de fazer isso. Já pode imaginar o que era, né? Eu, hein? Meu Deus, que medo eu tinha. E eu nunca deixei a minha filha sozinha com ele. 1 minuto sequer. Ok? Já imaginou isso, gente? Você ter um pai do seu filho e você não ter como deixar
seu filho sozinho, sua filha sozinha, porque já sabe o que vai acontecer ali? Deus me livre, meu pai do céu. E ela continua e finaliza já. Foram tempos difíceis, mas Deus me deu vitória. E ela diz, depois de todas as tentativas, não teve mais jeito, a solução foi o divórcio. E quando o Max saiu de casa, o dia clareou, ficou limpo, aquela nuvem pesada foi junto com ele. Voltei a ter paz, glória a Deus. Mas, como o inimigo não se cansa de tentar, eu entrei em depressão, porque o acusador ficava na minha mente dizendo que eu tinha falhado. Não consegui salvar o meu casamento, foram 4 meses de tortura, até que Deus veio com a palavra e me libertou e me disse que naquele dia ele estava virando uma página na minha vida. E eu, em pensamento, respondi ao Senhor, meu Deus, 10 anos da minha vida é uma página. A maneira que Deus fez foi maravilhosa, mas se eu descrever, vão me identificar, porque meu testemunho percorreu algumas igrejas. E ela fala agora sobre como está o Max hoje. Gente, olha aqui quantos detalhes aqui para a gente poder, né, compartilhar e levar essa conscientização adiante. Quanta coisa surreal. E ela fala, Max hoje, resumindo, Max hoje com 65 anos de idade, vive com a mãe, nunca ficou com ninguém. E ela põe entre parênteses, quem quer isso? E ela continua, parou de trabalhar faz 10 anos, a mãe que o sustenta, mas ele judia da mãe. Até chá quente jogou na cabeça da mãe. Max teve trombose e amputou por 2 vezes o dedo dos pés. Eu fui visitá-lo porque meu coração é limpo e gosto muito da mãe dele. A sobrinha dele me avisou o ocorrido e não tive alternativa. Temos amizade, os parentes dele são pessoas legais, as sobrinhas, as irmãs dele e a mãe dele também. Ele, vez ou outra, vinha visitar nosso neto, ficava na dele e eu na minha. Isso faz parte do meu passado, mas nunca tirou a minha alegria. Amo a Deus e amo contemplar o que Deus criou. Amo meu neto e minha filha e amo ter um animalzinho em casa. Moro em apartamento, o sofrimento não tirou minha essência. Sou uma pessoa alegre, tenho minhas amizades, tenho primas, irmãs, na fé e vou prosseguindo. Me casei de novo há 22 anos e ela põe entre parênteses outra história. Uau! Ok, e ela diz, nunca soube sobre o transtorno, para mim era ruindade e endemoniado. Só descobri a respeito há alguns anos atrás. Max ia na igreja, mas nunca foi convertido. Fumava, bebia e me traía. Mas para os outros ele era um cara legal. A má era eu. E ela diz, Cris, muito obrigada. Resumi ao máximo para não ficar cansativo, porque desgraça demais não dá, né? Tá repreendido em nome de Jesus. E ela termina dizendo, sei que depois que enviar meu relato, vou lembrar de outros fatos, mas já deu para ver o transtorno estampado em meus relatos. Hoje, depois de descobrir a respeito do transtorno, foi libertador. Ainda convivo com pessoas ao redor, mas a minha maneira de agir já é diferente. Glória a Deus por isso. Olha aí, gente. E uma coisa que eu achei muito forte aqui que eu quero falar foi essa parte aqui que você falou que você teve depressão, porque o inimigo ficava na sua cabeça falando, né? E isso acontece muito. Eu já passei por vários momentos em terapia, atendendo pacientes que tinham essa afronta do inimigo no pensamento, na mente. Por isso é tão importante a gente fazer esse trabalho de cura, né? De cura emocional das feridas. Porque, sim, o inimigo, ele vai falar, você não tentou, você fracassou, você não fez, né? Podia ter feito mais, você não salvou o seu casamento. Não assuma essa responsabilidade. Não deixe esse peso sobre a sua vida, não. Se Deus falou que você podia sair, foi confirmado, fique em paz, porque Deus com certeza não queria que você continuasse ali nesse sofrimento. Imagina, né? Se você tão feliz, que nunca perdeu essa alegria, chegou a ter depressão, imagina o que seria se você continuasse vivendo isso todos os dias, né? E eu não sei, você não falou da sua mãe, fiquei curiosa para saber, né? O que foi que tua mãe falou no final aí? Ela também ficava na tua mente falando? Ele é bonzinho, volta para ele, fica com ele, senão eu vou morrer. Aí já é para falar, então tá, mãe, se morrer, só avisa o dia, seja feita a vontade de Deus, porque senão quem vai morrer sou eu. Continuando lá, tá repreendido, né? Deus é mais. Muito, muito obrigada, viu, pelo seu relato. Eu tenho certeza que vai abençoar todos que estão aqui. Fica aí, né, essa conscientização, compartilhem, deixa aqui seu comentário para ela, né?
Conte um pouquinho também da sua história, se você puder. Mande seu relato, porque é bênção, gente. Tem ajudado muitas vidas e isso é libertador. Que Deus continue abençoando nossas vidas, nos protegendo e livrando de todo o mal. E que nós possamos seguir aí, cumprindo o propósito maior de Deus, servindo ao Senhor como instrumento dele aqui nesse mundo, levando luz em meio às trevas, para a honra e glória dele. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.